Vamos lá, pessoal, vamos dar início então a mais uma aula, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o problema de ajuste de curvas e, em especial, a gente vai estar focando aqui na técnica de regressão linear por mínimos quadrados. Então vamos... é, Então aqui o problema que a gente vai estar tratando aqui é de prever um valor numérico, tá? A partir de observações que foram feitas anteriormente, certo? O que vai acontecer? Essas observações, elas têm um erro inerente, tá? Elas vão ter um ruído associado. Então, isso aqui vai fazer de forma com que a gente não consiga confiar plenamente nas observações e a gente vai ter que tirar como se fosse uma média, certo? Então, mais do que tirar uma média, a gente vai estar tentando estimar um modelo a partir dessas observações. Okay? Então, isso aqui é conhecido como estimação. E aí também historicamente é conhecido como problema de regressão, certo? Vamos começar pelo problema mais básico, onde a variável independente, ou seja, aquela que você observou, ela depende, desculpa, a variável alvo, né, que é aquela que a gente quer escolher, ela depende linearmente da variável independente, que é aquela que a gente observou, tá certo? Então aqui um exemplo para ficar mais claro o que, é que eu estou querendo dizer. Imagina que você tem aqui uns dados que você coletou das vendas de sorvete e também você coletou a temperatura do dia, tá certo? Então você foi lá, fez essas coletas, pegou aqui 12 amostras, durante 12 dias você mediu a temperatura e tabelou aqui as vendas de sorvete, certo? E aí você plotou isso aqui num gráfico, tá certo? Você fez lá um gráfico, colocou ali os pontos, e aí mediu ali a temperatura com a venda de sorvetes, certo? E a gente consegue observar aqui. Então a gente consegue observar que para esse caso aqui, ó, eu tenho praticamente uma reta que é como se eu tivesse aqui uma reta que se ajusta a esses pontos. Mas observa que a reta ela não consegue passar por todos os pontos que eu tenho aqui na minha lista, certo? Então você sempre tem aqui o que a gente chama de um resíduo, tá certo? Tem um erro associado aqui entre a minha reta ideal, né? A reta que eu estimei, e os pontos realmente observados. Então sempre tem um errozinho aqui, ó, que a gente consegue estar colocando ali, certo? E a ideia então é o seguinte, olha, eu posso aqui passar infinitas retas. Eu poderia estar estimando aqui essa reta, poderia estar estimando uma outra reta aqui. E a ideia dos métodos de regressão linear é descobrir qual que é a melhor reta que se ajusta melhor ali a esses pontos que você tem, certo? Então, realmente é isso que a gente vai estar trabalhando agora. A gente vai estar trabalhando nesse tipo de problemas. Então, eu tenho aqui a minha reta. Aliás, eu tenho o meu conjunto de pontos. E esse conjunto de pontos ele pode ser explicado por um modelo que tem a aparência de uma reta, certo? Esse modelo mais simples, né, que é conhecido como regressão linear, certo? É, ele vai ser aplicado em vários tipos de problemas, tá? Ele é aplicado em vários tipos de cenários. E uma coisa interessante é que os modelos não lineares, que são os mais comuns de aparecerem, tem muitos deles que você consegue transformar eles em modelos lineares, certo? E também essas ideias que a gente vai estar mostrando aqui, elas são base aí para
para a maioria dos outros modelos também não lineares. Então, apesar desse modelo ele ser um modelo mais simples, tá certo? Que vai ser simplesmente só pegar uma reta e fazer o ajuste, ele é a base aqui que a gente vai precisar para estudar os outros modelos mais complexos, certo? Então a gente tem isso aqui, ó. A gente vai ajustar aqui uma reta, y igual a θ1, x mais θ 0. Então, é a equação da reta, ax mais b, tá certo? Só mudei aqui os nomes para θ, só para a gente ficar mais padronizado. Então, θ são os parâmetros do modelo que eu quero estimar. O meu modelo ele tem essa cara, que é uma reta, então eu estou forçando a ajustar aqui o meu modelo em cima desse tipo de equação. O y seriam aqui as variáveis que estão em uma das colunas aqui da minha tabela e o x a outra, certo? Então, no meu caso, eu vou chamar aqui de y a variável alvo, tá certo? Ou seja, aquela que é dependente da outra variável. E x é a variável preditora, ou seja, x é a minha observação, é o que eu observei. Certo? Então, o que eu observei aqui foi a temperatura. O que eu estou querendo prever é a venda de sorvetes. Certo? Então, nesse meu modelo, eu vou pegar aqui, então, o y vai ser aqui minha coluna de vendas de sorvetes e o x vai ser a coluna da temperatura. Certo? Se eu pegar aqui vou pegar aqui um valor qualquer de θ1, uma inclinação aqui de 3,66 e o θ0, que é o ponto que ele intercepta ali o eixo, de menos 24,72. Aqui é só o código para plotar o gráfico, tá? Então a gente tem aqui o gráfico, tá vendo? Ó, dessa reta. E aí você tem aí um exemplo do que seria uma regressão linear. Seria uma regressão linear seria você encontrar esses valores aqui, ó. Quem que é o θ1 e quem é o θ0, certo? A partir daqueles conjuntos de pontos. Então, a partir desses pontos aqui, ó, a partir desses dados de temperatura e vendas, eu quero achar é o θ1 e θ0, tá certo? Que vão me dar aqui uma curva ali que tem essa cara aqui, ó. Tá vendo? É uma curva que vai passar aí pela média aí dos pontos. E aí a gente consegue, então, e a grande vantagem de você fazer a modelagem é que a partir da modelagem, então, você consegue, você começa, então, a poder prever situações que não estão tabeladas, tá certo? Então, se eu tenho aqui o meu modelo, eu posso pegar, então, a equação dessa reta, que é o meu modelo, eu posso, então, achar o valor, um ponto que não está aqui nessas minhas observações. Então, posso prever quanto que seria, por exemplo, as minhas vendas se eu tivesse aí 30 graus, certo? Então, esse é a grande motivação aí de você fazer a modelagem. Você começa, então, você tem um modelo matemático e com esse modelo matemático você consegue prever outras coisas aí. Se você quiser, por exemplo, se tiver um modelo, por exemplo, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, um modelo onde eu variasse um parâmetro e aí eu medisse o rendimento, eu medisse ali o rendimento de algum item, certo? Então eu posso fazer isso para criar um modelo
E aí, com base nesse modelo, eu posso tentar estimar ali o meu ponto ótimo. Então, a gente pode voltar ali para aquelas técnicas que a gente viu de otimização. E aí a gente tem a equação, você tem lá uma equação de um modelo, e aí você consegue achar ali o ponto ótimo, tá certo? Então, você pode fazer e utilizar essa ideia para fazer achar um modelo não linear e depois usar as técnicas de otimização para achar o ponto ótimo ali e maximizar ali algum critério, maximizar o custo, maximizar a produtividade, tá certo? Sem ter que fazer a coleta aí de todos os parâmetros possíveis. Tá certo? Então aqui, ó, vamos ver aqui um outro exemplo. Aqui a gente já vai ver então como é que a gente implementaria aqui o método de mínimos quadrados, tá? O método de mínimos quadrados, eu imagino que vocês já devem ter visto em outras disciplinas, principalmente as disciplinas experimentais, certo? Física, experimental, quem já fez, porque é o método que a gente usa mais para poder explicar os dados e criar e ajustar o modelo em cima de dados aí que são observações com ruídos, certo? Eu imagino que eu tenho aqui os dados fictícios, tá? Que relaciona a massa de um animal com o consumo metabólico, certo? Se eu plotar o gráfico aqui, a gente vai observar então que eu tenho aqui, ó. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer um ajuste de curva é, pelo menos se for um caso aqui com apenas uma variável, né? É plotar o gráfico para você verificar o comportamento dela. Então, nesse caso, a gente tem aqui um comportamento linear, ó. Você consegue ver que aqui dá para você ajustar uma reta, tá? Então, com isso, a gente consegue então fazer aqui um ajuste e eu consigo responder depois que eu tiver o modelo, eu consigo, por exemplo, responder essa pergunta aqui, ó. Qual que seria um consumo metabólico, por exemplo, se eu tivesse um tigre de 200 quilos? Então, se eu tivesse aqui um animal, tivesse aqui, ó, com essa massa aqui, ó, onde que ela ia entrar aqui, ó? Em qual ponto aqui do consumo que ela iria ficar? Então, imagina que, vamos pegar aqui um exemplo mais simples, eu vou colocar aqui o θ0 igual a zero, tá? Então vai ser só y igual a θ1 vezes x. Tá certo? Que é o que a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Ele está praticamente chegando aqui no zero, tá? Então a gente pode assumir que para esse caso θ0 igual a zero. E aí a gente poderia pensar o seguinte: bom, eu vou pegar aqui os dados da vaca, aquele que está bem ali bem aqui mais na ponta, né? Eu vou pegar esses dados aqui, ó. É, e aí eu faço lá ΔY sobre ΔX. Isso aqui vai me dar a inclinação da reta, que é o valor do θ1, certo? Acho o valor ali de 1,175. Se eu calculo aqui para a massa de 200, você vai ter aí o resultado de 235 como consumo, certo? Mas se eu pegar aqui um outro caso, se eu pegar aqui o cavalo, certo? O que a gente vai ter? Eu vou ter que, para o cavalo, a minha inclinação ali, ó, vai ser de 1,133 e o valor que eu vou obter vai ser diferente, certo? Ou seja, é, como que eu vou determinar qual que é o melhor valor aqui que eu vou usar? Eu tenho que, a melhor forma é usar aí o maior número de dados, tá? Aqui a gente vai estar fazendo a regressão linear contendo todos os dados. Então, existem outras formas também mas existem outras formas aí que também levam em consideração o que a gente chama de outliers, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um dado aqui, ó,
Por exemplo, se eu tivesse um dado que tivesse muito fora aqui da minha curva, certo? Esse dado aqui ele ia prejudicar ali as técnicas que a gente vai ver agora, tá? Que é chamado de outlier. Então, se eu tivesse aqui um ponto aqui muito fora da curva, ele prejudicaria a minha reta estimada. E você pode fazer um pré-processamento de eliminar esses valores, tá? Ou então você pode tentar fazer um outro tipo de ajuste, certo? Então aí você tem que, na verdade, o que você tem que fazer aqui, você tem que investigar aqui por que esse outlier apareceu, certo? Pode ter aparecido porque você fez um erro de medição, então às vezes o valor correto realmente era um valor que estava próximo aqui da reta, né? E aí realmente você fez um erro de medição ali, o aparelho naquele dia deu algum problema e mediu errado. Pode ser também um erro do modelo, tá certo? Ou seja, o modelo não é linear, ou para esse caso específico ele não é linear, ele foge ali da regra. Então você tem várias situações ali que podem estar acontecendo. Aí você tem que investigar e saber se esse ponto ele deve ser considerado ou não na hora de fazer a regressão, certo? Mas a gente vai ter então, por enquanto a gente vai estar considerando aí todos os pontos. Mas assim, observa que essa análise inicial é importante exatamente para você fazer, né, identificar esses pontos também. Então, se tivesse algum outlier aqui, você já identificaria, fazendo o plot aqui do gráfico, você já identificaria e aí já acenderia aí um aviso para vocês saberem o que, é que vocês têm que fazer ali, né, nesses casos. Bom, então o método dos mínimos quadrados é uma das formas de você determinar esses parâmetros, tá certo? Não é a única forma, mas é aí uma das mais utilizadas, certo? Ela vai usar todos os dados que estão disponíveis, tá? E ela vai tentar minimizar aqui que a gente chama de resíduo, tá certo? Então, o resíduo nada mais é do que a diferença entre o valor observado, ou seja, o valor que está lá na tabela, menos o valor que o modelo prevê, tá certo? Então, ou seja, é o valor que está ali no ponto, menos o valor que está na reta. Então, se eu tenho ali o resíduo é esse aqui, ó. Você tem o resíduo é esse aqui, ó. Eu tenho aqui os meus pontos que eu quero ajustar. Eu tenho a minha reta, que é o meu modelo. O resíduo nada mais é do que a diferença entre esse ponto e a reta. Tá certo? E aqui eu estou pegando só a diferença no eixo X, só que olhando aqui o eixo X constante, tá? Não estou pegando a distância do ponto à reta, tá? Estou pegando aqui só essa distância aqui em cima do eixo X. Então isso aqui é o que eu chamo de resíduo. Certo? É essa diferença aqui. Tá certo? Então é o valor YI, que é o observado. Então esse aqui é o YI, menos o valor de Y no ponto XI. Então aqui eu tenho o ponto XI. O valor de YXI é o valor que está aqui nessa reta, né? O YI é o valor que eu observei. E o resíduo é essa diferença, então. Bom, se eu fizer aqui, se eu pegar aquele exemplo anterior e calcular os resíduos
Então, se eu calcular ali os meus resíduos, ó, o valor do resíduo é o valor que eu observei menos o valor que eu estimo aqui pela reta, certo? Então, se eu fizer aqui, aqui observa que eu estou usando o θ1 como sendo o da vaca, tá certo? Ou seja, a inclinação ali para o caso da vaca. Então, o resíduo ali para a vaca é 0. E aí eu tenho aqui para os outros animais, tá? Bom, aí se eu tentar minimizar aqui a soma dos resíduos, o que vai acontecer? Eu vou ter diferenças positivas e diferenças negativas. E aí, se você só simplesmente tentar minimizar aqui a soma deles, você pode cair num caso onde você tenha muitos elementos com diferenças positivas, contrabalanceando os valores negativos, de forma que a somatória é 0. Tá certo? Ou seja, se eu tentar minimizar somente a soma dos resíduos, eu posso cair num caso onde a soma dos resíduos é 0, mas você tem muitos resíduos com valores positivos que são cancelados pelos valores negativos. Certo? Então, ou seja, pode ser que tenha um resíduo lá de menos 100, o outro de mais 100. A hora que você soma os dois, dá 0 ali a soma. Certo? Então, se eu tentar minimizar a soma dos resíduos, não é um bom critério. Certo? Ele não vai funcionar de forma adequada. E aí, por isso que a gente vai, então, tentar minimizar o quadrado da soma dos resíduos. Porque aí eu elimino esses resíduos negativos. Aí, a hora que eu elevo isso aqui ao quadrado, todo mundo vai ficar positivo. E no momento onde eu minimizo a soma desses quadrados, eu realmente estou minimizando ali a distância total. Certo? Então, você minimizar a soma dos quadrados é como se eu estivesse minimizando a distância total dos resíduos para a reta. Basicamente é isso que vocês precisam entender o que o método do mínimos quadrados está realizando. Certo? Então aqui só um exemplo ali do mesmo caso. Se eu pegar ali os meus resíduos e somar eles ao quadrado, eu vou ter ali um valor qualquer, tá? E basicamente é isso que eu quero minimizar. Tá certo? Eu quero minimizar essa soma aqui, ó. Isso aqui é o quadrado, mais isso é o quadrado, mais isso é o quadrado. Então eu quero minimizar a soma desse vetor ao quadrado. Bom, antes da gente entrar nas técnicas propriamente ditas, eu vou fazer o seguinte, aqui é só um código aqui, só para a gente peguei aqui essa conta e eu variei o valor de θ, tá certo? Então eu variei aqui o valor de θ1 e eu calculei o resíduo para vários valores de θ1. Então observe que então eu peguei aqui θ1 de 0,5 até 2. Então eu peguei as inclinações, eu variei a inclinação da reta desde 0,5 até 2. Fiz o cálculo ali da soma dos quadrados do resíduo. Tá certo? Eu obteve então aqui, ó, esse formato aqui, ó. É um formato bom. Tá certo? Observe que esse formato ele é bom por quê? Porque ele apresenta apenas um único mínimo. Tá certo? Eu não tenho lá múltiplos mínimos locais aqui, eu tenho apenas um único mínimo. E a gente consegue, visualmente, você consegue ver que o mínimo está ali perto ali de 1,2 mais ou menos. Certo? Então, esse gráfico aqui ele é interessante, porque aqui eu variei então o valor do meu parâmetro e fiz o cálculo aqui da soma do quadrado dos resíduos. Certo? Então, é isso que eu quero fazer. Ó. Eu quero achar esse ponto aqui. Ó. Certo?
Eu quero achar esse ponto aqui que minimiza o meu erro. Minimiza ali a minha distância. Minimiza a distância ali dos meus erros. Certo? Então, isso aqui a gente já viu. E nas primeiras aulas, né, nas primeiras semanas, a gente já viu uma das formas de fazer isso, que é utilizando ali as técnicas de otimização. Não é aí. No caso dos mínimos quadrados, não é a forma mais usada, tá? Porque a gente tem fórmulas fechadas. Mas então, só para vocês verem ali mais ou menos como é que seria. Se eu fosse usar então uma técnica de otimização, eu teria isso aqui, ó. Eu teria ali a minha função que eu quero minimizar. É o quê? É a soma dos quadrados do resíduo. Tá certo? Quem que é o resíduo? Resíduo é o y observado menos o y do modelo. Então é o y observado menos o y estimado. Certo? E aí, então aqui eu tenho. Observa que aqui, ó, o meu parâmetro θ1, ele entra como argumento aqui da função. Então esse aqui é o argumento que a gente quer minimizar. Certo? A massa está aqui em cima, o consumo está aqui em cima. Então os dois vetores estão aqui em cima. O resíduo então é calculado como esses valores menos θ1 vezes a massa, que vai ser o meu modelo de uma reta que passa pela origem. Essa aqui é a minha função, então, que eu quero minimizar. E aí eu chamo aquelas funções, aquela função lá do SciPy, de minimização. Eu vi aqui que pelo gráfico, a gente viu que meu intervalo está perto aqui, de 1 até 1.4. Então, o meu ponto mínimo está aqui entre esses dois. Então, eu posso chamar aqui a função de minimização usando esse intervalo. E aí, se eu pedir aqui para rodar a equação, rodar a função, ele vai me dar o valor aqui, ó, e vai achar o mínimo como sendo 1.226 e outras coisas aqui. Então, esse é a inclinação ideal. Então, esse é o valor de θ1 ideal aqui, e que é retornado ali pela função de minimização. Certo? O meu modelo, então, é a reta y igual a 1.226 vezes x. Então, isso aqui que é o meu modelo. Tá certo? θ1. θ1 é o que eu retorno aqui da minha resposta, tá vendo? Eu pego aqui o valor da minha resposta, coloco ali uma variável θ1, que é o que eu tinha chamado anteriormente. E aí eu tenho, então, eu consigo agora fazer predições. Então tem lá massa do tigre igual a 200. Eu posso, então, estimar o consumo para o tigre como sendo θ1 vezes a massa do tigre. Certo? Então isso aqui é o y igual a θ1 vezes x. E aí eu consigo, então, fazer uma estimativa um ponto aí que não foi observado. Certo? Então essa é a ideia geral do método aí de mínimos quadrados, tá? Você vai ter um conjunto de pontos, que são as observações, um conjunto de pontos que vão ser os alvos, né? Valores alvos que você quer estimar. Então você tem lá, como se eu estivesse treinando aqui, como se eu quisesse treinar ali, ó. Basicamente como se você estivesse treinando, né? E tem vários valores que já são verdadeiros, ou
com algum erro, mas são os valores que você mais ou menos acha que são os valores verdadeiros. E aí vocês modela lá, acham um modelo baseado nesses dados de entrada. É, bom, então isso aqui era só para a gente relembrar a questão da otimização, né, dos métodos de otimização, tá certo? Mas, como eu falei, nesses casos de mínimos quadrados, você tem já soluções analíticas já prontas, certo? Aqui eu só vou mostrar rapidinho aqui como é que é a solução analítica, tá? Então, no caso da regressão linear, observe que eu tenho aqui minha função, é a somatória dos resíduos ao quadrado, né? Lembrando que o resíduo é o valor observado menos o valor previsto. Então, é a minha somatória para todas as minhas observações, ou seja, para todos os dados que eu tenho coletados. Eu faço yi menos θ1 xi ao quadrado. Se eu derivar em relação a θ1, aqui eu quero achar o ótimo em relação a θ1. Eu quero aqui achar o mínimo, né, em relação a θ1. Então, se eu derivar isso aqui em relação a θ1, o quadrado aqui, regra, aí tem a regra da cadeia, né? Isso aqui, então, o 2, a gente desce aqui o 2, que está elevado. A derivada aqui é de menos θ1 x1, vai ser menos x1, certo? Então, a derivada dessa função em relação a θ1 vai ser isso aqui, ó. 2 vezes o que está aqui dentro, vezes a derivada aqui que está multiplicando o θ1. Então, vezes menos x. Isso aqui somando ali para todos e variando de 1 até n, tá? E como eu quero achar aqui o mínimo, eu igualo a zero. Então, faço a minha derivada, faço ela igual a zero. E a gente vai chegar aqui nessa equação aqui, ó. Somatório de i igual variando de 1 até n, yi menos θ1 xi vezes xi. Tá certo? Aqui eu posso, como eu igualei a zero, eu posso cortar esse 2, eu posso cortar esse menos 1. Tá certo? Posso cortar essas constantes aí, que não vai fazer diferença na igualdade. Expandindo aqui a minha somatória, então o xi multiplica aqui por yi, então fica yi vezes xi, e aqui menos θ1 xi ao quadrado. Certo? Então só expandindo aqui os valores. Observe então que o θ1 é o meu parâmetro, ele é constante, ele pode sair fora da somatória. Não aparece θ1 em mais nenhum ponto aqui, ó. E aí eu consigo isolar então o θ1 e eu chego aqui nessa minha fórmula. θ1 vai ser então essa somatória aqui, ó, dividido por essa outra somatória. Olha só, θ1 vai ser a somatória xi, yi, dividido pela somatória de xi ao quadrado. Certo? Então essa aqui é a fórmula analítica. Então, como o método dos mínimos quadrados ele acaba aparecendo em muitos campos, né, ele é muito utilizado, o pessoal já tabelou aqui, já fez essas contas e aí já conseguiu achar vários resultados aí para casos específicos. Então aqui, ó, eu consigo então pegar aqui essa fórmula. Então aqui é xi vezes yi. Tá vendo? Ó? Xi vezes yi, somatória desse cara, dividido pela somatória
de xi ao quadrado. Certo? Então, nesses casos aqui onde eu só tenho θ1, eu posso usar essa fórmula aqui. E no Python é só você usar aqui, se a gente estiver utilizando o NumPy, é só usar a multiplicação de vetores do NumPy e usar a função de soma também. Certo? Então, é bem simples, tá vendo? A implementação aqui da fórmula é bem simples, tanto de ler quanto de escrever, ela é bem sucinta e também não é difícil de vocês interpretarem, tá? Então aqui é o vetor x vezes o vetor y dividido pelo vetor x ao quadrado. Certo? E aí você tem ali a resposta. Leva aqui, vai ser a mesma resposta aqui, ó, 1.226, a mesma resposta que a gente obteve aqui no método de otimização. Certo? Faz sentido, né? É o esperado aí, realmente, que esses métodos aí, apesar de a gente utilizar aí vários caminhos diferentes, o esperado é que eles reproduzem o mesmo resultado. Ok? Bom, mas que nem eu falei, então, como o método dos mínimos quadrados ele é amplamente utilizado, você tem várias bibliotecas, no Python você tem várias bibliotecas que implementam aí a resolução aí dos mínimos quadrados, tá? E cada uma delas tem algumas peculiaridades, tá? Algumas são mais fáceis de você fazer, outras elas são um pouco mais complicadas de você utilizar, mas elas são mais flexíveis, tá certo? Então, geralmente aquelas que são mais fáceis de utilizar, elas não são tão flexíveis, elas não te deixam você estender isso para outros modelos aí um pouquinho mais complicados, tá certo? Elas só fazem esse feijão com arroz. Então a gente vai ver aqui algumas dessas bibliotecas, né, algumas dessas funções. Vamos começar aqui pela NumPy aqui, que tem função lstsk. O que ela vai fazer aqui? Ela vai minimizar aqui, ó, essa função aqui, ó, y igual a vezes x, certo? Então ela vai minimizar esse erro, o y menos a vezes x, e o modelo é y igual a x, tá? Então a gente vai ter que transformar. Não, peraí, aqui. É isso mesmo, tá? Então aqui, ó, nosso caso aqui, a nossa matriz A, ela pode ser apenas um vetor coluna, certo? Então aqui eu vou precisar, aqui é uma peculiaridade, né, da função, eu preciso transformar isso aqui num vetor coluna. Então a função para transformar esse vetor linha aqui, ó, em um vetor coluna, é essa função aqui, reshape menos 1,1. Tá certo? Aí ela transforma em vetor coluna. E aí eu consigo, então, converter a matriz A no formato que a gente quer. Certo? Então aqui eu vou ter esse caso aqui, ó. O Y vai ser o consumo, o A é a massa e o X, que é o que eu quero saber, é o θ1. Certo? Então aqui o X é o parâmetro que eu quero determinar, que é o θ1. E aí a função é essa aqui, ó. Ela está dentro da biblioteca de álgebra linear, lstsk. A gente passa aqui a matriz A, o vetor y, e aqui um parâmetro aqui que é só para evitar aí de aparecer algum erro aí. Tá? Ele vai dar aqui vários valores. Ele retorna aqui, se você olhar na biblioteca, ele vai retornar aqui a resposta, tá?
do θ1, mas ele também vai me dar ali também, se não me engano, aqui a somatória dos resíduos. Se não me engano, um desses dois aqui é a somatória dos resíduos. Certo? Então ele vai dar outros parâmetros aqui como resposta para a gente verificar a qualidade do resultado. Certo? Então essa é a primeira forma aí de você utilizar usando essa função, tá? Você vai passar aqui quando você tem isso, essa forma aqui, o reshape aqui. Lembrando que ela é só válida aqui, ela é só vai ser válido para esse tipo aqui de equação aqui, ó, y igual a θ1 vezes x, tá? Então esse é o meu modelo aqui, ó. Para esse modelo, tá? Você consegue resolver desse jeito. Então aqui a anotação ficou um pouquinho confusa porque aqui o piso A vezes x, né? E aqui na verdade o x que é o meu θ. Isso aqui é por causa da documentação deles, né? A documentação deles, eles vão fazer isso aqui. Na documentação deles, eles vão falar que esse é o modelo que eles trabalham, tá? Só lembrando que x, no caso, é a variável que a gente está procurando descobrir, não é o x aqui do meu modelo, que é o que eu já tenho aqui. O meu x aqui, nesse caso aqui, é o que eu quero descobrir, que são os parâmetros de θ. Tá certo? Então, para esse modelo aqui, ó, a matrizar, ela tem esse formato aqui, tá? Se eu tivesse o modelo genérico, θ1x mais θ2. Então, se eu tivesse aqui o modelo genérico, depois a gente vai ver a matriz A, ela assume aí um outro formato, tá? Então vamos ver aqui uma outra função aqui. Essa função aqui é da biblioteca SciPy, tá? Nesse caso aqui, sabe que aqui a gente já não consegue forçar θ0 igual a zero. Ela já retorna, ela já faz a regressão linear, forçando aqui esse modelo, tá? Como aqui eu falei, ele é mais tranquilo de usar, mas é menos flexível, certo? Então, é só fazer aqui, usar o comando aqui, ó, SciPy. Eu vou pegar aqui a parte de estatísticas dentro do SciPy. Declaro ali o vetor um x e o y, tá vendo? Ó? E aí eu só chamo aqui a função de regressão linear, que está lá dentro do pacote de estatística. Passo o vetor x e passo o vetor y. Certo? Aqui eu imprimi o resultado, tá? Então o resultado, observa que ele tem aqui vários valores que ele vai retornar para vocês. No caso aqui, os parâmetros da reta são esses daqui, ó. Inclinação, slope, e o ponto que ele intercepta o eixo. Tá certo? Então, esses dois valores, ó. A inclinação e o ponto que ele intercepta. São, no caso que eu chamei de θ1 e θ0.
Então, cada biblioteca às vezes dá um nome um pouco diferente, tá? Então, aqui a função aqui de regressão linear, ela vai retornar ali os parâmetros nessas duas variáveis, certo? Observe então aqui que eu tenho então um valor aqui um pouquinho diferente, tá? Porque eu tenho aqui esse valor aqui no meio. E aqui o último modo, a última biblioteca que eu queria mostrar é que é essa Stats Models. Ela, eu acho que é a mais completa que a gente tem aqui disponível. Tá certo? Tem outras bibliotecas também que você tem, mas aí você vai ter que instalar, tá certo? Essa aqui, se não me engano, essa Stats Models, acho que ela já vem instalada aí na maioria das. Quando a gente instala o Jupyter, eu acho que ela já vem, acho que ela já vem instalando, tá? É, então, e ela é bem completa também. A vantagem que também é que ela é bem completinha. Então, aqui no caso, então, a gente manda importar ela, tá vendo? Do mesmo jeito que ó, você manda importar a biblioteca. É, e aí você chama ali a função OLS, tá certo? Então aqui, tá vendo? O OLS é de linear. Aqui é, se não me engano, eu acho que é Ordinary Linear Square, alguma coisa assim. Aqui ele só inverte, tá? Então você passa o Y primeiro, depois o X. Aqui você já pode chamar direto a função fit, tá? E aí ele pega o resultado do, do modelo, certo? E aí você tem então as duas funções básicas aqui principais, que é o sumário, que vai me retornar aqui um resultado aqui, basicamente do que houve, tá? E os parâmetros, certo? Aqui eu tenho os parâmetros, caso θ1, retorna ele no parâmetro na primeira posição. Okay? É, mais para frente a gente vai ver aqui algum desses valores, tá? Na próxima aula eu falo isso para vocês, que são essas questões aqui de como que eu determino, como que eu identifico se a minha regressão é, ela é, ela é significativa, tá? Se ela é coerente, se ela explica bem os pontos ou se ela está muito fora, certo? Então, você você conseguiria fazer isso visualmente, né? Então, visualmente você consegue olhar os pontos e ver se eles estão muito fora, muito mal distribuídos, mas visualmente é aquele problema. Muitas vezes você quer automatizar o processo, você não quer que tenha uma pessoa toda hora olhando o resultado e dando ali o aval final. Então, muitas vezes você quer que a coisa seja o mais automatizada possível. Tá certo? Então aqui a gente tem esses parâmetros aqui, ó, que retorna, esse R ao quadrado. Então esses valores que ele retorna aqui, eles servem para você então identificar se aquele ajuste é um bom ajuste ou não. Certo? Depois a gente vai ver aqui melhor sobre essas estatísticas. Então essa é uma das vantagens que eu acho que tem essa biblioteca, tá? A biblioteca ela vai retornar um conjunto ali de informações mais completo do que as outras. E aí isso permite você analisar melhor o seu ajuste, certo? Então vamos ver aqui um segundo exemplo, tá? Imagina que eu tenho aqui essa série histórica sobre o percentual aqui de tabagismo aqui no Brasil.
Então observa aqui que essa série histórica ela, ela vem decrescendo, tá? E aí ela é muito parecida aqui também com um decréscimo aqui linear, tá? Pelo menos nesse intervalo de tempo aqui, o comportamento aqui ele está bem próximo de um comportamento linear. E aí você pode perguntar o seguinte, então se esse comportamento ele se mantiver, qual que vai ser o percentual aí de fumantes em 2025, certo? Ou seja, lá no futuro, daqui a 4 anos, esse valor que está aqui hoje em 9,1, qual que seria uma estimativa razoável para daqui a 4 anos? Então, você consegue, usando aqui essas técnicas de mínimos quadrados, a gente consegue criar um modelo e a partir do modelo você consegue prever aí tanto pontos que estão dentro dos intervalos, também você consegue aí prever tendências futuras, certo? Então, aqui eu vou usar aqui eu vou deixar aqui o meu código. Eu usei aqui aquela estrutura dicionários, tá certo? Que tem aqui presente no Python. E aí eu também vou usar uma outra biblioteca chamada Pandas, tá certo? Elas são é, elas são formas aqui eu acho que deixa o código mais fácil de você entender eles, tá? Então, o uso dos dicionários e do Pandas, eu acho que deixa o código mais enxuto e também mais legível, tá? Então, olha só, o dicionário, ó, essa estrutura que eu tenho aqui uma chave e eu tenho aqui um valor. E aí eu tenho o que aqui? Então, aqui, ó, eu tenho aqui esse meu dicionário aqui, ó. Ele está me falando aqui, ó, no ano de 2006 eu tenho aqui antes 15,7. Tá certo? Então, isso aqui é um elemento aqui de um dicionário. E aí eu tenho um vetor aqui, ó. Tem um array, também tem uma lista de dicionários. Então, isso aqui é só uma forma que o Python fornece pra gente, tá? É de você organizar os dados. Acho que no exemplo anterior eu deixei só como listas. Se não me engano, acho que aqui no exemplo anterior. No exemplo anterior, tá vendo, ó? Eu deixei aqui só como duas listas, tá? É, não tem nenhum problema deixar desse jeito, tá certo? Mas aqui eu acho que principalmente para a função ali a última função da biblioteca Stats Models, o Pandas, quando a gente coloca aqui no Pandas, ele consegue capturar melhor ali, ele roda de uma forma mais redonda, tá? Então, aqui na hora de apresentar os dados aqui, ó, fica mais claro também. Tá vendo? Fica esses parezinhos aqui, ó, de dados. Eu acho que fica mais claro essa apresentação. E aí, para você criar uma estrutura do Pandas, é só eu passar ali esse meu vetor. E aí ele tem um comando chamado DataFrame. Certo? Aí você passa ali o DataFrame, passa ali essa minha lista. E aí ele cria uma variável que eu chamei aqui de df, que eu podia chamar de qualquer coisa aqui. E aí olha só que legal, eu posso pegar aqui agora todos os meus elementos aqui que estão aqui no ano. Basta você usar essa sintaxe aqui, ó. E você consegue pegar todos os valores que estão com a chave ano. Se eu quiser pegar todos os valores que estão com a chave de fumantes,
Então, se eu quiser pegar todos esses valores aqui ó, que estão à direita, em verde, basta você usar aqui essa sintaxe. Tá certo? Então, eu acho que é um item a mais, tá? Para vocês estarem olhando, mas assim, ele é bem mais. Ele deixa o código bem mais legível. Tá certo? É bem fácil. Você pega aqui, ó, eu tenho meus dados, e aqui eu vou pegar somente os anos. Então, vou pegar só as informações em verde aqui de anos. E aqui eu vou pegar só as informações que estão ali nomeadas como fumantes. Então eu acho que é mais fácil de trabalhar com pandas, tá? Então se eu pegar aqui a minha, fazer o plot, tá? Ele tem uma cara bem próxima ali de uma reta. Ele talvez comece a apresentar aqui um comportamento um decaimento aqui mais exponencial, mas ainda não está muito claro. Então aqui eu posso, usando aqui o primeiro método, que é aquele de otimização. Então lembrando que o meu resíduo é yi menos θ1 xi menos θ0. E a função que eu quero minimizar é o quadrado dos resíduos. Certo? Então, só voltando para o mesmo que a gente fez lá no caso anterior, tá vendo? Ó? Meu resíduo é o yi menos θ1 xi menos θ0 ao quadrado. Essa somatória, né, desses valores ao quadrado. Então, isso aqui é a somatória dos quadrados dos resíduos. Essa é a função que eu quero minimizar. Chama aqui minha função de minimização. Passo ali uma estimativa inicial, tá, para ela. Um valor qualquer ali, mais ou menos razoável, tá? E então, imprimo o resultado. Aí tem aqui a minha função de minimização. E ela retorna aqui o resultado, então, de θ1 e de θ0. Tá certo? Então aqui eu tenho o valor estimado ali pela minimização. Se eu colocar ali o x igual a 2025, você vai ter aqui percentual ali, vai ser 6,34. Esse é o percentual então estimado para 2025. Certo? Então se eu plotar ali o gráfico, tá vendo? Ó? Se eu pegar ali o gráfico, x vezes θ1 mais θ0, ó, esse que está aqui em vermelho, ó, observa que a reta ela passa bem ali, bem no meio ali dos pontos. Aqui eu posso fazer então o mesmo processo que eu fiz lá para o primeiro exemplo, só que lembrando que aqui eu tenho, então o que eu quero achar agora não é mais somente θ1. Eu quero achar θ1 e θ0 que minimizam essa somatória. Certo? Então, para esse caso aqui, ó, o que eu estou buscando aqui são dois valores. Eu quero achar aqui uma minimização da função, só que eu tenho dois parâmetros aqui que eu preciso estar fazendo a minha busca. Então, não é uma minimização com relação a apenas uma única variável, mas é uma minimização com relação a duas variáveis. Então, eu tenho que derivar em relação a θ0, eu tenho que derivar em relação a θ1. Tá certo? Se eu pego então aqui isso aqui derivado em relação
a θ1 e derivando em relação a θ0. Certo? A conta aqui é muito simples, tá? Depois vocês conferem aí, ó. Vai me dar essas duas somatórias. E é a mesma coisa. Então, eu quero achar o mínimo. Eu igualo essas derivadas iguais a zero. Então, o mínimo ele vai acontecer quando essas derivadas forem iguais a zero. E aí, eu vou ter, então, essas duas somatórias iguais a zero. O que vai acontecer aqui, pessoal? Observa que eu vou cair aqui num sistema onde eu vou ter duas equações e duas incógnitas aqui, ó, θ1 e θ0. Tá certo? Não se preocupe aqui com as somatórias. Quando você faz a somatória, quando você faz uma somatória de xi, isso acaba virando um número, tá certo? Quando você faz a somatória de yi vezes xi, isso também, no final das contas, quando você fazer as contas, isso acaba virando um número. Então, o que vai ser, o que eu tenho de incógnita é o θ0 e o θ1. E o resto vão ser aí constantes ali, vão ser valores que você calcula, certo? Então a gente vai cair num sistema de 2 por 2. Então aqui, ó, que eu faço o mesmo processo, igual a zero, faço a expansão, certo? E aí eu vou cair num sistema de 2 por 2, certo? Nesse sistema de 2 por 2, eu posso transformar isso em uma multiplicação de uma matriz, onde, que nem eu falei, aqui, ó, observa que esses valores todos que estão aqui à esquerda, eles são calculáveis. Esse vetor que está no meio são as incógnitas que eu quero descobrir. E aqui à direita são as constantes, que também são calculáveis. Tá certo? Então, isso aqui é um sistema de 2 por 2. É um sistema linear 2 por 2, tá vendo? Tem um monte de símbolos aqui, ó. Tem vários símbolos aqui, n, somatório de xi, somatório de x ao quadrado. Tem um monte de símbolos aqui, mas que no final esses símbolos vão se transformar aqui em números. Certo? Então, eu consigo então resolver esse sistema aqui 2 por 2, se eu usar aquelas técnicas de resolução de sistemas lineares, eu consigo determinar as minhas incógnitas que estão aqui, ó, θ0 e θ1. Tá certo? Então é isso que eu fiz aqui, ó. A minha matriz A é minha matriz aqui, ó, N, que é o que está aqui, é somatória de x. Então o ano aqui é o meu vetor x, né? Somatória de x de novo aqui embaixo. E somatória de x ao quadrado. Certo? Então, essa é a minha matriz A. O meu vetor B é quem? É o meu somatório do y, que é o fumante, tá vendo? É o vetor y. X vezes y e a somatória de x vezes y. Tá certo? E aí eu peço para resolver, então, usando aquela função de álgebra linear, eu resolvo aqui a equação ax igual a b. Então tenho ali a resposta do x, são os meus parâmetros ali da minha reta. Então aqui eu tenho ali os parâmetros da reta. Certo? Essa forma da gente organizar em termos matriciais, ela é interessante porque ela é mais flexível, tá? Ela é interessante que ela é flexível, então se eu quisesse mudar um pouquinho o meu modelo, observa que quando a gente chega aqui nesse ponto, ó,
você pode ter, por exemplo, se eu quisesse usar aqui o modelo com θ0, θ1 e um outro θ2, se eu quisesse ajustar não por uma reta, mas se eu quisesse ajustar ali por uma parábola, tá certo? Observa que eu teria aqui o processo seria, os passos seriam todos iguais, tá certo? A gente faria o quê? Vocês pegariam ali os parâmetros e iam derivar eles em relação a cada uma deles, achar ali as derivadas, igualar a zero, reorganizar de forma a achar eles a ficarem nessa forma aqui de um sistema linear, e depois resolver o sistema linear. Tá certo? Então, os passos, observa que esses passos que eu fiz aqui para minha regressão linear, elas também vão ser válidos para outros tipos de regressões. Então, se eu quiser ter uma regressão de uma parábola, uma equação polinomial, qualquer outro tipo de polinômio, os passos vão ser aqui os mesmos. Tá certo? Só vai mudar ali o formato ali da matriz A, do vetor B e aqui dos parâmetros. Certo? Mas a receita ela continua a mesma. Certo? É, bom, isso posto aqui, nesse caso específico, como a regressão linear para esse tipo de reta ela é muito comum, então se quiser usar uma fórmula fechada, você também pode usar a fórmula fechada, tá? Ou seja, aqui é como se eu já estivesse resolvendo esse sistema aqui, ó. Se eu resolver na mão esse sistema, você vai cair aqui nesses valores. Ó. Θ1 vai ser essa equaçãozinha aqui, e θ2 vai ser essa fórmula de baixo. Certo? Então, nesse caso específico de uma reta, a gente consegue então achar fórmulas fechadas, tá? E aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então, vamos ver se dá para colocar aqui os dois ao mesmo. Não, dá para colocar ali. Então aqui, ó, θ1 é essa fórmula aqui, ó, n vezes somatória de x vezes y, n vezes somatória x vezes y, menos a somatória de x vezes a somatória de y, dividido por n vezes somatória de x ao quadrado. Então observe que aqui eu estou mostrando aqui mais uma forma de vocês implementarem esses cálculos, tá? Então você observa que aqui eu usei a função square, mas você também pode elevar ao quadrado, então você tem mais de uma forma, tá? Vocês adotem aí a forma que vocês acharem mais fácil de vocês entenderem. Eu só estou mostrando ali mais de uma opção. E aqui é a mesma coisa, o θ0 vai ser o y médio menos θ1 vezes o x médio. Certo? Então, o resultado aqui vai ser, obviamente, vai ser o mesmo, tá? Um dos valores que a gente obteve anteriormente. E os valores vão ser os mesmos. E aí, por último, vamos ver aqui como é que, se a gente for usar as funções do NumPy, tá? Aliás, as funções já vêm prontas aí no Python. Então, a primeira que a gente viu era da biblioteca NumPy. Lembrando que, então, na biblioteca NumPy, você vai ter aqui uma matriz A. Nessa matriz A, você vai colocar o modelo, né, e as suas variáveis, certo? Então, olha só. Se eu quiser ter esse tipo de equação aqui, ó, se eu quiser ter esse modelo, y igual a θ1x mais θ0, né,
e quiser transformar isso aqui para esse formato aqui, ó, y igual a vezes meu vetor de parâmetros, a minha matriz A, ela tem que ter essa cara aqui, ó. A primeira coluna tem que ser o meu vetor de x e a segunda coluna tem que ser um vetor de constantes 1. Que a hora que multiplica por θ, a hora que multiplica aqui, ó, x1 vezes θ1 mais 1 vezes θ0. Certo? Então, a hora que isso aqui multiplica, a hora que eu multiplico isso aqui, ó, a hora que eu multiplico aqui, ó, por θ1, θ0, a hora que a gente faz essa multiplicação, isso aqui vai dar yi igual a xi θ1 mais θ0. Então ele volta ali, tá vendo? Então, o modelo aqui da minha matriz A, para que eu crie esse modelo aqui, ó, para que eu tenha esse modelo, a minha matriz A tem que ter essa cara, tá certo? Então o x, as minhas observações aqui, ó, x tem que estar na primeira coluna, e aqui o que multiplica o θ1, essa constante 1 aqui, ó, que multiplica o θ0, é o número 1, certo? Então a gente tem que ter, a gente vai criar aqui, nesse caso a gente vai criar a matriz A desse jeito. Tá certo? Então, a gente vai ter, então, para que tenha esse formato. E aí o comando aqui que vai fazer isso aqui, ó, é esse aqui, tá? Então aqui eu vou o vstack, é um comando aqui do NumPy que ele vai empilhar dois vetores. Então o vetor x, tá certo? Ele vai empilhar na vertical, tá? O V é de vertical, tá? Então ele vai empilhar aqui na vertical o x e um vetor feito de uns, certo? Então aqui eu tenho x, aqui eu vou ter o vetor de uns. E aí a gente chama aqui a função de mínimos quadrados. Passa a matriz A, passa o vetor y, e a resposta ali vai ser a mesma dos outros. Tá vendo? A resposta que a gente obtém, ó, aí é a mesma dos outros modelos, tá? Então, para a gente usar aqui, então, a função do NumPy, a matriz A ela tem que ter essa cara. A forma mais tradicional que o pessoal utiliza é usando essa função aqui, vstack, passa o vetor x, e aí passa um vetor de uns. Então a gente já visto também essa função lean regress, tá? O lean regress ela é mais, acho que é mais simples, né? Então aqui eu passo, então aqui eu tenho o vetor x, eu tenho o vetor y, aí eu só chamo a função lean regress, passa ali o vetor x, passa o vetor y, não precisa transformar em uma matriz A, aqui é só você passar direto os valores. E aí ela retorna a resposta lá na inclinação e no campo intercept. Certo? Então ela é mais, tá vendo? Ela é mais simples. E tem aquela última função que eu falei que é da statsModel, né? Nela, o que a gente tem que fazer aqui, essa
Cadê aqui? Esse vetor de uns aqui, ó, que aparece aqui na matriz A, para a gente colocar isso na Stats Model, a gente usa essa função aqui, ó, add constante, aí passa ao vetor x, e aí ele retorna ali o x com a constante do lado. E aí a função é essa aqui, ó, a função que a gente chama é a função fit, tá, do OLS, passa o y primeiro, que lembrando que aqui a gente inverte, tá? Passa o y primeiro, depois o x. E é interessante aqui que você consegue usar então o comando aqui, o predict. Tem o comando predict que já faz a predição para vocês. Então, não precisa. Aqui não precisaria, a gente não precisaria passar de novo a equação da reta. Se você quiser usar o comando predict, ele já faz para você automático. Então tem aqui a resposta. Então vocês observam então que a regressão linear, ela, então esse chamado aqui de ajuste de curvas, né? A forma mais simples é chamada de regressão linear, tá certo? Você tem tanto equações aí fechadas, algébricas, tem as funções também que já implementam isso, tá? Observa que não tem para esses casos lineares aqui, não, não então, usar aqui as equações, usar as bibliotecas, eu acho que não é tão mais intuitivo do que você, talvez você resolver, por exemplo, por exemplo, talvez fazer essa conta aqui. E aí fica, não, acho que essa conta aqui não, essa aqui acho que não é tão intuitivo, né? Mas acho que as funções, realmente as funções, elas ficam mais claras, assim. Aí você tem essas três opções, são as principais aqui que estão mais disponíveis, né? No NumPy geralmente é a que está mais já vem instalada na maioria das versões. A SciPy e a Stats Model, essas duas aqui, acho que você depende aí da sua instalação, você tem que pedir para instalar os pacotes, tá? Mas vocês veem que em termos do resultado, todas elas reproduzem o mesmo resultado, tá certo? Dentre elas aqui, essa daqui, eu acho que é a mais completa, é a que retorna aqui os valores aqui que permitem você fazer uma análise mais profunda, mas os outros também não são ruins, não. Ok? Beleza, pessoal. Então, hoje a gente fica aí. Na próxima aula a gente vê então a questão de como que a gente trabalha então quando o modelo que a gente quer ter é um modelo não linear. Primeiro a gente vai ver como é que a gente lineariza modelos não lineares e depois a gente vai ver como é que a gente faz quando o modelo não é linearizável. Mais alguma dúvida aí?